Olá, povo de Deus, nossa reflexão de hoje, de sexta-feira, da 14ª semana do Tempo Comum, 9 de julho de 2021, é a partir de Gênesis 46, de 1 a 7, de 28 a 30, e de Mateus 10, de 16 a 23. Naqueles dias, Israel partiu com tudo o que tinha. Ao chegar a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaac. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus lhe falou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares. E é José que te fechará os olhos. Jacó levantou-se, deixou Bersabeia, e seus filhos o puseram com as crianças e as mulheres sobre os carros que o faraó enviara para os transportar. Levaram também tudo o que possuíam na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó com toda a sua família, filhos, netos, filhas, toda a sua descendência. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gesem. E chegaram à terra de Gesem. José mandou atrelar seu carro e subiu a Gesem ao encontro do pai. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora morrerei contente, porque vi a tua face e te deixo com vida. Continuamos com a leitura da história de José no Egito e sua família. Depois que José contou ao faraó sobre sua família, este mandou que José os trouxesse para o Egito, onde seriam amparados. José, então, mandou buscar seu pai Jacó com toda a família. Eles se serviram dos carros que o faraó mesmo providenciou para os trazer. Jacó teve uma visão onde Deus lhe aconselhara que pudesse descer para o Egito, sem medo, que ele mesmo o acompanharia. Somando todos os filhos de Jacó, os filhos dos seus filhos, noras, mulheres, 66 pessoas alcançam esse total. E ainda tem os filhos de José que nasceram já no Egito. E Jó recebeu a promessa de Deus que seu povo de fato seria numeroso no Egito também. O encontro de José com seu pai Jacó, na chegada deste no Egito, foi narrado com muita singeleza, apenas um versículo, que diz: Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço, abraçado a ele, chorou longamente. E também a resposta de Jacó foi muito lacônica, simples. Agora morrerei contente, porque vi a tua face e te deixo com vida. Desta forma, temos a explicação de como o povo de Deus foi parar no Egito. Mateus 10, 16 a 23. Disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante dele das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupado como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer.
Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. No esquema de Mateus, o capítulo 10 é um discurso missionário de Jesus, depois dos capítulos 8 e 9, que foram narrativos. Jesus se serve de 4 animais para dar todo um simbolismo às condições às quais seus discípulos são enviados em missão: ovelhas, lobos, serpentes e pombas. Lobos e serpentes são sempre uma ameaça à vida das ovelhas e das pombas. Estas, porém, levam a vantagem de poder alçar voo, escapando de um ataque daquela que foi condenada desde o princípio a viver rastejando e comendo pó do chão. Interessante que Jesus, depois de fazer esse simbolismo todo, recheado aí de animais, ele alerta os seus discípulos que eles tenham mesmo cuidado com os humanos. Na verdade, esses é que terão capacidade de perseguir, açoitar, prender e levar aos tribunais. As perseguições virão de dentro e de fora das sinagogas e dos reis, mas as mais terríveis serão aquelas que virão da própria família. Uma vez mais, Jesus flexibiliza, relativiza os laços sanguíneos. Ser irmão de sangue não garante que estaremos protegidos quando estivermos ao seu lado. Por causa de Jesus, de seu projeto da justiça do reino, um discípulo pode ser perseguido por todos, inclusive pela sua família, que não o compreenderá quando ele priorizará o reino. Seguirá Jesus com todo o coração e com todo o seu ser. E depois desta alerta, Jesus os incentiva dizendo: quem perseverar até o fim, esse será salvo. E Jesus recomenda que fujam das perseguições. Se ela acontecer numa cidade, que fujam para outra. De fato, o martírio não deve ser buscado e nem desejado. Ele poderá vir a ser consequência de uma vida doada à causa do reino. Mas não existe vocação para o martírio. Este é um dom reservado àqueles que passaram no teste de fidelidade à causa de Jesus. Ovelhas no meio de lobos. É claro que podemos analisar a sociedade hostil, fechada à pregação do reino, as forças contrárias ao evangelho. Porém, nem sempre a igreja conseguiu lidar bem com essa situação. No período apologético, por exemplo, a igreja pregou um absoluto afastamento do mundo, indicando que este é só lugar de pecado e lugar de perdição. Desenvolveu-se toda uma estrutura de pensamento que afirmava que o mundo conspirava contra a igreja e que tudo que vinha do mundo não prestava. Ora, custou-se muito superar essa visão. Aliás, a igreja toda não conseguiu ainda essa superação. O mundo está aí e nele está a igreja profundamente inserida em seus processos. Daí que é necessário
Cuidar para que a leitura bíblica não venha a servir como argumento para que odiemos o mundo. Ele também é criação de Deus e precisamos aprender a dialogar com ele, com todas as contradições. Assim como muitas vezes nos é cobrado um esforço supra-humano para que nos relacionemos bem com as nossas famílias. Em todo caso, no envio dos discípulos à missão, Jesus deixa claro que há uma prioridade e que a essa todos os que querem segui-lo deverão se submeter. O anúncio do reino em meio às perseguições. E quem perseverar até o fim, esse será salvo. Um beijo no seu coração.